Boa noite a todos. Vou deixar bem claro por que eu estou me manifestando sobre isso agora, por que eu estou vindo logo passado algum tempo para me expressar e falar sobre os movimentos 7 de setembro, pós 7 de setembro e o meu ponto de vista do porquê que aconteceu isso e do meu referencial, o ponto de vista pelo qual o presidente tomou essa postura. Nós temos que lembrar que uma autoridade, em especial o presidente da República, quando ele vai tomar uma decisão, ele pensa não somente em si, ele tem que pensar em toda uma nação e o número de pessoas que estão envolvidas nessa situação. Por exemplo, vamos imaginar da seguinte forma: se nós tivéssemos uma floresta inteira, nós iríamos olhar para uma árvore ou para toda a floresta? Iríamos sacrificar uma árvore ou a floresta toda? Vamos pensar agora de uma outra forma. Se fôssemos em uma guerra, iríamos querer ganhar a batalha ou ganhar uma guerra? Ou perder uma batalha e ganhar uma guerra? Esse é um cenário que nós temos que analisar com muita cautela e, acima de tudo, muita, mas muita calma. Vejamos alguns pontos que temos que levar em consideração. Primeira coisa, nós vivemos e viemos de um mundo que traz a corrupção de muitos anos. Como muitos sempre falam, 16 anos de administração da era PT, onde vários cargos do poder público foram tomados por pessoas ligadas a esse grupo. Não estou dizendo que eu sou contra ou a favor do atual presidente. Estou querendo colocar um cenário que nós temos que sempre trabalhar. Porque eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas dizendo: fui traído, fiz e não foi adequadamente respondido como eu queria. Eu vejo algumas pessoas dizer: o artigo 142, por que o presidente não utilizou o artigo 142? Se nós trouxermos para a nossa realidade municipal ou regional, por que o prefeito decretou o lockdown parcial e tudo mais? Então nós temos que olhar um cenário como um todo e não como parte. Eu, particularmente, sou contra o lockdown da forma como foi feita. Porém, quando se trata do governo federal e as medidas adotadas, temos que analisar com uma certa perspicácia todo este cenário. Então vamos analisar. Nós estávamos vindo de um ministro do Supremo Tribunal Federal que simplesmente se achava o extrato do suprassumo de qualquer posicionamento. Tomava decisões ao arrepio da lei, contrário à Constituição Federal. Isso estava nítido e estava claro, tanto que o próprio Procurador-Geral da República se posicionou contrário às decisões que aquele ministro tomou. Primeiro fato. Segundo fato, muitas prisões foram decretadas de pessoas que nós sabemos que não poderiam ter sido decretadas. A exemplo, a primeira de todas que mais saltou aos olhos foi do deputado Daniel do Rio de Janeiro e outros tantos deputados que estavam sendo ameaçados. Tanto que nós víamos deputados federais que falaram abertamente que não iam expressar suas opiniões e seu posicionamento, literalmente porque sabia que o ministro do Supremo ia adotar providências. Isso é o caso de uma deputada muito próxima ao presidente da República. Senhores, essa carta do presidente nós temos que lê-la com muita cautela e, acima de tudo, com muita perspicácia, suas entrelinhas. Vejamos agora o que aconteceu. Nós tivemos uma queda de braço de quem estava no poder há todos esses anos, esticando a corda. O presidente esticou de um lado, a Câmara dos Deputados esticou do outro, o Senado estava esticando do outro e o Supremo Tribunal Federal, através de algum dos seus ministros, já tinha estourado essa corda, ultrapassado o seu limite.
O 7 de setembro foi a marca d'água, foi o divisor de águas do que aconteceu. Como foi esse divisor de águas? Pós 7 de setembro, se fala de uma reunião que teve em Brasília com o ex-presidente. Vamos analisar essa situação. Primeiro, quando você tem um cão muito bravo na rua, você vai ou chamar a polícia ou alguém para detê-lo, ou você vai procurar o seu dono para que ele possa acalmar ou segurar aquele animal. Dessa feita, foi o que aconteceu. Quem colocou aquele ministro no Supremo foi o ex-presidente Michel Temer. Consequentemente, cabe a ele apresentar a esse ministro o que estava acontecendo e as consequências de seus atos. Se nós olharmos friamente quem estava contato em Brasília, já era certo e sabido que o estado de sítio estava pronto para ser decretado no país. Ele já estava praticamente formatado, só faltava assinatura presidencial para que ele fosse decretado. Porém, nós temos que analisar o cenário de como que isso ia ser as consequências no mundo. Porém, partiu-se para a negociação. Então, não que foi negociado alguma coisa, mas aquilo que foi apresentado às pessoas e à Câmara dos Deputados e ao Senado vão repercutir agora. Vamos ver algumas coisas. Os inquéritos que foram instaurados pelo ministro do Supremo já foram pedidos seus arquivamentos e serão arquivados. Várias pessoas que estavam com a prisão decretada já foram revogadas, ou seja, estão canceladas. Isso no primeiro momento. Nós temos agora que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal o decreto do porte de armas. Vocês podem ter certeza absoluta que o decreto vai ser aprovado no seu cerne total pelo Supremo Tribunal Federal. Será aprovado da forma como foi feito o decreto presidencial. A legislação que está na Câmara dos Deputados e no Senado Federal serão analisados muito mais rápido do que nós estávamos imaginando, e detalhe, sem óbices, sem obstáculos. E a maioria dos pedidos que forem encaminhados para o Supremo, vocês podem ter certeza que não serão mais acolhidos como estavam sendo até agora. E o mais importante de todos, o projeto que está no Congresso Nacional. Qual é esse projeto? A PEC que transforma o Supremo Tribunal Federal em um tribunal constitucional. Ou seja, ele simplesmente vai julgar o que é legal do que é ilegal. Então vocês viram que tem um cenário todo que está por trás disso. Então, eu gostaria que quem estivesse pensando se agiu certo, se agiu errado, aguardasse mais um pouco e fosse acompanhando o desenrolar do que está realmente acontecendo nos bastidores. Vou dizer mais uma coisa. Estava para ser julgado em Brasília a reserva indígena no norte do país. Uma reserva que iria, consequentemente, deixar de trazer benefícios e riquezas para o país, porque iria isolar uma área do país, impedindo o estado de Roraima de receber energia elétrica do sul do país. Esse é o cúmulo de algumas decisões que o Supremo estava barrando simplesmente para barrar o presidente da República. Então vocês percebem que tem muita coisa envolta nisso. Então essa reserva indígena vai ser permitido agora transpor uma rede de energia elétrica para o sul alimentar o norte. Vai ser permitido estradas no local, vai ser permitida a exploração daquela área, que o Brasil tem muita riqueza no norte. Então, senhores, eu gostaria que aqueles que pudessem compartilhassem, levassem esse vídeo para seus amigos, para nesse momento agora,
Não vamos ficar jogando gasolina em uma situação. Vamos pensar que nós temos que manter a calma e analisar o cenário. A greve dos caminhoneiros já foi encerrada. Essas prisões já estão sendo canceladas e revogadas, a totalidade ou quase todas. Então, vamos manter a calma, vamos analisar. Eu vi pessoas comentando na rede social que muita gente abasteceu o tanque de combustível e hoje não tem dinheiro para comprar comida. Por isso que eu falo, vamos agir com prudência e cautela, senhores. Nesse momento, temos que saber, nós temos que verificar por que as decisões foram tomadas e quais seus objetivos. Então é uma mensagem que eu deixo para vocês. Vamos manter a calma e procurar se inteirar de todas as informações que estão acontecendo. Vocês podem ter certeza. Nenhuma decisão ela é adotada e tomada de uma forma impensada. Todas são trazidas, analisadas. Não estou falando isso porque são militares que estão em Brasília tomando decisões. Eu estou falando porque também participei de muitas tomadas de decisões em várias situações. Quando vamos tomar uma decisão, analisamos os prós e os contras, o que é a favor e o que é contra, o que é que vai nos causar de malefício e de benefício. Temos que fazer isso sempre, senhores. Essa é uma situação muito delicada. Não adianta o presidente tomar a medida do estado de sítio. Vou falar para vocês que eu também defendi essa tomada de decisão do estado de sítio. Não vou falar para vocês, nem agir com demagogia. Defendi essa ideia e realmente eu ainda estou propenso a trabalhar por ela. Porém, nós temos que verificar que eu não tenho conhecimento de todo o cenário. Eu acredito que poucos têm esse conhecimento total. Pois uma reunião em que teve o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro do Supremo Tribunal Federal e outras tantas pessoas do alto escalão do governo brasileiro, vocês podem ter certeza, o Brasil saiu grande perante o mundo. O Brasil saiu grande perante toda a sua nação. E detalhe, vamos nos tornar maiores ainda. Nem sempre uma decisão tomada precipitada ao rigor da força é a melhor decisão. Vocês podem ter certeza. Tudo que eu puder saber e levar ao conhecimento dos senhores, farei e transmitirei. Mas nesse momento eu digo, vamos ter cautela, vamos agir com prudência. Não podemos ser precipitados na tomada de decisões. Não podemos ser juízes algozes de acusar e apontar. O melhor juiz desse momento é o tempo, que nos trará a resposta se a decisão foi acordada corretamente ou não. E nós temos toda a rede social para analisar isso. Deixo isso para os senhores. Gostaria de saber se vocês gostaram, entenderam dessa forma. E digo, conte com a gente. O que eu puder transmitir e levar aos senhores, o farei. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.